Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão participando dos nossos grupos de conexão do Calvary Connections. Bem-vindo, bem-vinda, tem sido um tempo muito especial, na verdade. Antes de nós recapitularmos, me permita lembrar você que no próximo domingo, dia 6 de junho, nós teremos a retomada dos nossos cultos presenciais. Domingo será de manhã e à noite, tá bom? Estamos marcando de fato a reinauguração, vamos dizer assim, da nossa nova nave para a noite, para as 19 horas. Mas, se você quiser vir às 10, sem problema nenhum, o culto das 10 também será presencial, tá bom? É nosso convidado, vai ser uma benção. Pois bem, vamos lá recapitular. Na nossa recapitulação de hoje, nós vamos novamente falar sobre o texto que compartilhamos na mensagem bíblica deste domingo passado. E como estamos expondo o Evangelho de João, o nosso tema tem sido Conhecendo Jesus, o maravilhoso Jesus, por intermédio do Evangelho de João. Nós vamos reler agora o texto de João, capítulo 1, dos versos 35 até 51. Então eu vou pedir a você agora que abra a sua Bíblia, que separe agora a sua Bíblia, o seu smartphone, para o texto que nós vamos ler a seguir. A Bíblia nos diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João, o Batista, dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo de número 1, versos 35 até 51. Muito bem. Esse texto nos fala muito claramente a respeito do que Jesus espera dos seus discípulos. Nós falamos na semana passada a respeito de ser testemunhas. Todo discípulo precisa ser testemunha. A testemunha, na verdade, é uma responsabilidade que cabe a todos nós, mas também o discipulado, que é algo um pouco mais profundo, tem muito a ver com a nossa relação com Jesus. Então, o que Jesus realmente espera dos discípulos? O que realmente significa ser um discípulo de Jesus? É exatamente isso que nós vamos falar hoje. A primeira coisa que você vai perceber é que para sermos um discípulo de Jesus, nós precisamos conhecê-lo e manter comunhão com ele. Você percebe que os 2 discípulos, o André e o outro que provavelmente é o João, quem está relatando lá o Evangelho, eles eram discípulos de João Batista
E aí João Batista, quando Jesus passa, João Batista aponta para Jesus e fala assim, esse é o Cordeiro de Deus. E eles saem do grupo do João Batista e vão atrás de Jesus. E enquanto eles estão seguindo Jesus, Jesus percebe, Jesus fala para ele, o que vocês querem? Ele falou, onde é que o senhor está hospedado? E a Bíblia diz que eles foram para a casa de Jesus e passaram o dia lá na casa de Jesus. E quando eles voltam na casa de Jesus, a primeira coisa que André faz, qual é? Encontrar o seu irmão, Pedro. O Simão, né, que veio se chamar Pedro depois de Cristo. E o Simão vai até Jesus também para conhecê-lo. E aqui está um detalhe interessante. Quando André vai falar com Pedro, com Simão, ele fala assim, olha, nós achamos o Cristo. Por quê? O que eles falaram na casa de Jesus? A Bíblia não fala, mas muito provavelmente, com certeza, Jesus se apresentou como o Messias. Jesus disse quem ele era. Jesus falou da sua divindade. Jesus falou de quem ele realmente era. Ele era o Deus encarnado que veio para salvar a humanidade. E quando eles ouvem isso, quando André ouve isso, ele fala assim, achei o Cristo. E eles passam a conhecer mais de Jesus e a caminhar com ele. Então, queridos, seguir a Cristo não implica somente em seguir para onde ele vai ou para onde ele aponta, mas implica também em seguir o que ele é, seguir o seu caráter. O discipulado cristão é muito mais do que simplesmente conhecer Jesus. É conhecê-lo, e ele está revelado nas Escrituras, o conhecimento vem de relacionamento com ele, mas é ter aquela comunhão constante com ele. E aqui é um valor muito importante do processo de discipulado. Porque muitas pessoas se dizem cristãs, não é verdade? O evangelho se diz cristão, o católico se diz cristão, o espírita se diz cristão, o testemunho de Jeová se diz cristão, o Mormon se diz cristão, muita gente se diz cristão. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião baseada nas Escrituras Sagradas. Mas, de fato, para ser cristão, eu não posso observar só o que me interessa. Eu tenho que observar todo o contexto. Eu tenho que ser igual a Jesus. Paulo fala que o objetivo de Deus é que nós tenhamos a mesma altura e estatura de Cristo. Então, aqui a importância grande que existe de todos nós conhecermos a Jesus, caminharmos com Ele e deixarmos Ele moldar o nosso caráter. Nós temos que parecer com Ele, as pessoas têm que ver Cristo em nós. E ser discípulo de Jesus é muito mais do que ser crente. Aliás, eu estou tirando essas palavras do meu dicionário. Ser crente, ser evangélico, ser protestante, não, eu quero ser cristão. É diferente. Então, o processo do cristianismo ou do discipulado, que nos torna cristãos, é conhecer cada dia mais de Jesus. E não só caminhar com Ele, mas ser como Ele é. É deixar Ele transferir o caráter dele para nós. A segunda coisa importante nessa reflexão, sobre essa pergunta, o que realmente significa ser discípulo de Jesus, é que nós precisamos ter a disposição de aprender dele. Porque quando Filipe vai falar com Natanael, e Natanael fala assim, mas pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade muito pobre, era uma cidade em que muito miscigenada. Os próprios judeus não gostavam de Nazaré, porque era um lugar por onde houveram muitas invasões de outros povos, era um povo miscigenado, era uma pobreza muito grande. E aí Natanael falando, pode vir alguma coisa de Nazaré? E Jesus era de Nazaré, Jesus o Nazareno, não é verdade? Até aqui está, né, até no nome, ou no lugar que Jesus escolheu para viver, Nazaré, é o lugar dos pobres, dos humildes. Veja só, que coisa interessante. Essa tônica tem sido falada desde o início, você lembra disso, né? O Deus da humildade, que quer que a gente seja humilde. Desde o primeiro estudo de João, a gente tem falado a respeito de humildade. Jesus foi humilde em se desvencilhar da sua glória, escolheu João Batista, que era pessoa humilde. Jesus nasceu de uma forma humilde, Jesus não teve nenhum lugar para nascer, ele nasceu no estábulo e foi deitado dentro da manjedoura, que era o comedouro lá dos animais. Jesus escolheu pessoas humildes, seus discípulos, a maioria deles eram pescadores.
Jesus teve uma vida humilde, Jesus não teve riqueza nenhuma. Jesus morreu e foi sepultado num túmulo emprestado. Nem túmulo ele tinha para ser morto, apesar que ele só ficou 3 dias, mas enfim. Mas perceba, tudo tem o viés da humildade. E aqui, Jesus é o de Nazaré. Por isso que Natanael diz isso. Natanael, na verdade, ele também foi um dos apóstolos de Jesus. É que na Bíblia, normalmente, a Bíblia chama Natanael de Bartolomeu. Então você vai ver no chamado lá dos discípulos o Bartolomeu, que é o Natanael. Ok? Então, esta disposição que nós precisamos ter de aprender de Jesus, ela não é só o aprendizado científico, técnico, mas é o aprendizado empírico. Por isso que Filipe fala para Natanael, você não acredita? Venha e veja, experimente. Irmãos, tem pessoas que não basta só você falar de Jesus para elas, elas têm que vir experimentar Jesus. E aqui isso é lindo, né? Experimentar. Quando as pessoas experimentam Jesus, de fato elas vão entender quem é Jesus. E o terceiro detalhe desse texto que eu vou compartilhar com você, ainda dentro dessa pergunta, o que realmente significa ser um discípulo de Jesus, é exatamente ter a iniciativa de levar outras pessoas para ele. O que foi que André fez? O que foi que Filipe fez? Quem é que eles foram levar? Seus parentes, seus amigos. Irmãos, entendam, nós temos um grupo de pessoas que estão próximas de nós e são elas que nós temos que pregar o Evangelho. A maior missão não é transcultural. Guardada aqui as devidas proporções, ela tem a sua importância, a missão transcultural e a missão nacional, mas a missão local ela é tão importante quanto todas as outras. Se engrandece muitas vezes vidas de missionários que largam seus parentes. E amém, porque eles estão indo evangelizar outros povos. Mas e você? Você não precisa largar se você não tem um chamado. Isso não quer dizer que você não deve ser missionário. Você e eu temos a responsabilidade de ganhar as pessoas que nós conhecemos para Jesus. Falar delas de Jesus assim como fez André. André falou, olha, eu achei o Cristo. E Simão foi lá, acreditou e foi até Jesus. E teve o Filipe que falou com Natanael. Natanael não acreditou. Falou, não, de Nazaré. E o que Filipe fez? Ok, eu não consigo te convencer. Venha e veja. Então, queridos, nós temos um grupo de pessoas que estão ao nosso redor, são as pessoas que nós devemos falar do Evangelho para elas. Se você não conseguir falar, se você tiver dificuldade de testemunhar, traga para a igreja que eu falo para elas. Eu vou pregar, eu ou os pastores, nós vamos falar de Jesus de uma forma que a pessoa entenda, vamos orar por ela. Faça isso. Se você não consegue evangelizar ou testemunhar, traga para a igreja que a gente consegue. E a pessoa vai ter a oportunidade de depois conhecer Jesus. Se ficar na nossa igreja ou ficar em outra, aí é uma questão que ela vai decidir e aqui para nós isso não importa que igreja que a pessoa fique, importa que ela fique com Cristo. Ok? Então olha que grande responsabilidade. Nós temos que ter a iniciativa de levar outras pessoas para Jesus. O que Jesus espera dos seus discípulos? Que tenham a iniciativa. Deus quer usar você, ou para falar, ou para convidar, para trazer para a gente evangelizar. E eu espero que você vá firme neste propósito, nesse princípio, que Deus vai usar muito você, viu? Tenho certeza disso. E nós estamos preparando o nosso culto aqui, principalmente dos domingos à noite. O nosso culto domingo de manhã é um culto mais devocional, é o culto para aqueles que já têm um pouco mais de maturidade na fé, cantamos hinos. Agora o culto da noite, de domingo à noite, ele está sendo preparado para receber os seus convidados. A pessoa vai vir, vai ver um culto completamente dinâmico e diferente. É um culto atraente para aqueles que ainda não conhecem e não participam da igreja, tá bom? Você vai ver, venha domingo agora, dia 6, que você vai ver à noite um culto maravilhoso. Ok? Muito bom. Então agora nós vamos para o nosso quebra-gelo. A nossa pergunta de quebra-gelo hoje, ela é bem simples. O que é que você gosta de fazer nas horas de folga, quando você não está trabalhando, no seu trabalho? Então eu vou falar da minha. Eu sou pastor, sou psicanalista, não é? Então eu pastoreio e tenho um dia da semana, um horário da semana, na verdade, nem é um dia, mas uma tarde em que eu
me disponho a atender pessoas na ciência da minha pós-graduação, que é psicanálise. Mas eu sou pastor, então assim, tanto pastoreando ou na psicanálise, eu estou ouvindo pessoas, eu estou usando a minha mente, eu estou pensando, eu estou refletindo, eu estou estudando, estou lendo, e é por isso que a minha mente se ocupa. O que eu faço nos dias de folga? Eu gosto de fazer furo em parede, arrumar cano d'água, arrumar elétrica, eu gosto disso. Pegar a furadeira, pegar as ferramentas e fazer coisas na minha casa, ou até na casa, às vezes meu filho me pede, minha mãe me pede, eu estou indo lá. Quem me pede, eu estou indo lá para sempre fazer alguma coisinha. Isso me desestressa, isso me ajuda a aliviar minha mente. É o que eu gosto de fazer nos horários de folga. E você? O que é que você gosta? Compartilha aí com as pessoas do seu grupo. Vamos para as nossas perguntinhas agora para reflexão. Primeira perguntinha. Alguma vez na sua vida você já agiu ou reagiu exatamente como Jesus o faria? Você pode de repente pensar em alguma situação em que você podia ter agido de uma forma mais brusca, mais diferente, mais humana, mais carnal, mas que você agiu como Jesus agiria? Ou você reagiu ou agiu como Jesus agiria ou reagiria? Compartilhe aí com o grupo. Segunda perguntinha. O que você aprendeu na Bíblia que foi extremamente revolucionário para você? O que foi que você aprendeu a respeito de Jesus na Bíblia que foi revolucionário para você? Mudou a sua mente, seu modo de pensar. Tem alguma coisa? Compartilhe aí com o grupo. Se você não aprendeu, você vai aprender ainda, é evidente. E a terceira e última pergunta. Deus já colocou alguém em sua vida para você evangelizar, testemunhar? Ou alguém foi colocado para lhe trazer a mensagem de Deus? Eu sei que essa pergunta talvez eu já tenha feito ela de outra forma, mas como os nossos grupos são dinâmicos, eu gostaria que você compartilhasse, de repente até uma nova experiência, uma outra experiência. Se você já foi colocado para evangelizar alguém ou alguém foi colocado para evangelizar, para testemunhar de você. Você já foi um discípulo ou alguém foi discípulo de Jesus para a sua vida? Essa é a nossa pergunta. Compartilhe entre vocês. Desde já agradeço a participação de todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a reunião de vocês.